paz do Senhor, filhas de Bereia, eu venho compartilhar algo que Jesus disse. Jesus disse que precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ame a Deus, sinta a Deus. Quando jejuamos, quando oramos, nós sentimos Deus. Sinta a Deus. Aprecie Deus. O dicionário diz que apreciar é amar, sentir prazer, vivenciar com alegria, valorizar, fazer com paixão, fazer com chama na alma, com fogo no espírito e no coração. Importante lembrar que não tem como você amar o ministério em que você está, se não amar quem te chamou. Ame a Deus. Abra comigo a palavra lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos lá no versículo 6. Ora, sem fé sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quero falar sobre Abraão, o pai da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 12. Vamos ler o verso 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Continue com a Bíblia aberta, nós vamos andar um pouquinho. A Bíblia, ela diz que aquele que quiser encontrar a sua vida vai perder. Veja bem, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Ele perdeu a comodidade, o contato com os seus, e foi para um lugar que ele não sabia, que Deus haveria de mostrar para ele. Veja bem, Deus falou com Abraão. Para nós nos movermos de uma situação, digo em todos os sentidos, procuremos consultar a Deus antes de uma decisão, que possamos buscar instruções em Deus e que não tomemos decisões com base em nossas emoções. Compreenda, às vezes você perde para ganhar, seja bens materiais, pessoas com quem convive e uma série de coisas. Às vezes Deus permite para que haja um crescimento. Às vezes Deus permite para que haja um crescimento. Olhemos acima e para cima, sejamos gratos a Deus, que a vontade de Deus esteja à nossa frente. Por mais difícil que seja, quando elevamos nosso olhar, nossa mente a Deus, a mudança de vida, a mudança de hábitos, a mudança na mente. Conforme lemos Gênesis a partir do capítulo 12 é 13, 14, 15, leia até o 22. Você vai ver que nos capítulos ele peregrinou em vários lugares, conheceu lugares, pessoas, costumes, mas durante a sua caminhada ele não deixou ser influenciado. Durante suas andanças,
Ele sempre ergueu um altar a Deus. Isto me confronta. Eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Quando Jesus nos chama das trevas para a luz, viemos com muitas mazelas, pensamentos mundanos, estratégias mundanas, e ao longo da caminhada queremos inserir a nossa sabedoria humana, terrena, e a Bíblia diz que ela é diabólica, ela é demoníaca. Não tem como caminhar em obediência com esses pensamentos e práticas mundanas. Precisamos nos esvaziar e crer em Deus. Crer para ver. Romanos 4:3 diz que creu Abraão em Deus. Gênesis 5:15, capítulo 15, versículo 6 diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Precisamos crer. Quem caminhar com Deus precisa estar disposto a obedecer. Requer fé, sem qualquer margem de questionamento. Por que eu digo requer fé sem qualquer margem de questionamento? Abra comigo lá em Gênesis 22. Lá diz que Abraão, no versículo 2, diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, no versículo 2, diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada e foi com o menino. Deus queria o sacrifício. Deus queria Isaque. Isso é ter fé, e ele obedeceu. Leia essa história e você vai ver que ele, ao levantar o cutelo, o Senhor bradou e depois o Senhor proveu um cordeiro, porque o Senhor viu a fé de Abraão. O Senhor viu e creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Abraão cria. Antes do versículo do capítulo 22, no capítulo 15, Deus já falava. Deus já mostrava que creu Abraão em Deus. E isso foi lhe imputado por justiça. Abraão cria. Antes do versículo do capítulo 22, no capítulo 15, Deus já falava. Deus já mostrava que creu Abraão em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Agora veja aqui. Em Gênesis, quando ele vai oferecer a Isaque como sacrifício. Abra comigo lá em Hebreus 11, versículo 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar a seu filho, a Isaque. Mas que coisa interessante. Abraão, ele sabia que Deus era poderoso, mas ele nunca viu testemunho, não teve uma história, um relato de que Deus havia ressuscitado alguém. Ele nunca ouviu, nunca viu, e mesmo assim, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. A fé de Abraão, ela foi revelada mais ainda na provação. Se antes ele já tinha fé, como eu disse agora há pouco no capítulo 15. Deus provou Abraão quando pediu a Isaque. Deus provou.
E Abrão revelou a sua fé na provação. Escute uma coisa. Na área que Deus te prova, é aí que a bênção da multiplicação vai alcançar você. Por isso, esforça-te, tem bom ânimo, creia em Deus. Creia em Deus. No capítulo 22, por isso, esforça-te, tem bom ânimo, creia em Deus. Creia em Deus. No capítulo 22, no versículo 16, 17 e 18, depois disso, Deus falou a Abraão. Ele multiplicaria a semente de um homem. Ele multiplicaria e faria nações. Muitos filhos Abraão teria. Por causa dessa atitude de fé. Uma atitude de adoração extrema a Deus. Leia, estude, medite. Aqui eu só dei pequenas coisas dessas passagens, mas há muita coisa que possamos aprender. Isso também mostra que temer a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas. Amém? Eu deixo essa palavra, essa pequena meditação. Ame a Deus, assim como diz Jesus, que precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ame a Deus, sinta a Deus, aprecie Deus, em nome de Jesus.